Meus queridos amigos, 20º encontro aqui do nosso grupo de estudos em Direito Falimentar. Provavelmente o vídeo mais longo que a gente vai ter na nossa jornada. O pessoal às vezes fala, pô Marcelo, vídeos de 10 minutos? É para não cansar. Se eu fizer vídeo aqui de 1 hora, é pancada demais. Melhor fazer vários vídeos aí de 10, 15 minutos. Aliás, não tenha preconceito, tá? Somando tudo, eu acho que a gente já tem 4 horas de conteúdo até aqui. Tá bom ou não tá? É muita coisa, né? E no caderno aqui a gente já tem 69 folhas. É muita coisa. 69 folhas até o 19º encontro. Somando tudo aqui eu já tenho 105, eu ainda estou escrevendo. Mas vamos lá. Encontro 20. Efeitos da falência sobre os credores do falido, parte 3. Hoje a gente estuda a classificação dos créditos. Isso é importantíssimo na falência. A falência, e eu já repeti isso como um mantra no nosso grupo de estudos, é uma execução coletiva. Um patrimônio X para um número de credores Y. Um pedaço de carne que será rateado entre credores famintos. Desse pedaço de carne aí, cada credor dará uma abocanhada fixada ex ante pela lei. Nisso consiste a classificação dos créditos. É tão simples quanto parece, não há outra forma melhor de descrever o fenômeno. Item 2 do caderno. A ordem de pagamento na falência. Como eu falei, a execução coletiva da falência tem uma ordem de credores. Então, cada credor, segundo a lei, e isso não agrada a todo mundo, mas é assim que está na lei, vai morder um pedaço. Não é? Ele tem direito a uma grande mordida. Até acabar a carne. É assim mesmo. E aí existe uma fila na lei, certo? Então a gente vai estudar agora a ordem dessa fila. Se você se perder no meio do caminho, não se preocupe, tá, com excesso de informações no meio do caminho. Lá no final da aula, eu vou fazer um resumo agora, tá bom? Aí tem uma tabelinha no caderno, tá muito didático. Mas vamos então aprofundar todos os membros aí dessa fila. O primeiro colocado, o credor de luxo, os primeiros da fila. A primeira categoria de credores é a dos créditos extraconcursais. Essa é a primeira categoria. E esses credores aí são definidos no artigo 84 da Lei 11.101 de 2005. Esse dispositivo é assim redigido. Na verdade, não são os credores que são definidos. Na verdade, os créditos extraconcursais é que vêm definidos no artigo 84. E ele diz, no caput, serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no artigo 83 desta lei, na ordem a seguir, os relativos a, inciso 1º, remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares, e créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência. Esse aí é o credor mais top que tem. Comentando esse inciso 1º, o Rafael Bordinhão disse que ele é meramente exemplificativo. Tá? Inciso 2º, quantias fornecidas à massa pelos credores. Inciso 3º, despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência. De novo comentando esse inciso 3º, o Rafael Bordinhão escreveu o seguinte: como despesas necessárias à arrecadação e conservação dos bens da massa falida, tem-se, como exemplo, serviços de vigilância, serviços de reparos em imóveis visando aumentar seu valor de venda, contratação de avaliadores, dentre outros. Ainda, a massa falida arcará com as custas do processo de falência devidas à serventia onde tramita o feito. Na verdade, é bem óbvia, né, essa previsão. Inciso 4º, custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa falida tenha sido vencida. Inciso 5º, obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do artigo 67 desta lei, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a ordem estabelecida no artigo 83 desta lei. Comentando, de novo, o Rafael Bordinhão, comentando o inciso 5º que eu acabei de ler, ele escreveu o seguinte: tributos com fato gerador ocorrido após a decretação da falência são considerados créditos extraconcursais. A hipótese é rara, visto que a decretação da falência encerra as atividades da sociedade empresária. Mas talvez a gente possa pensar aqui, eu posso estar equivocado, mas sei lá, no IPTU de um imóvel que está com a massa falida, não é? Muito bem, resolvemos aqui quem são
ou melhor, quais são os créditos extraconcursais do artigo 84. Esses aí vão abocanhar primeiro, tá? A carne do falido. Vão pegar o primeiro grande pedaço da falência, certo? É uma posição muito boa. Os segundos da fila também são credores bons na falência, né? Recebem em segundo lugar os créditos por acidente de trabalho e igualmente os créditos trabalhistas. Eles abrangem toda a sorte de pagamentos devidos, ou melhor, toda a sorte de pagamentos devido pelo empresário aos seus empregados, como escreveu Fábio Leal Coelho. Também entram aqui os créditos dos representantes comerciais, na esteira do artigo 44 daquela lei deles lá, que é a Lei 4.886 de 65, que diz: no caso de falência do representado, as importâncias por ele devidas ao representante comercial relacionadas com a representação, inclusive comissões vencidas e vincendas, indenização e aviso prévio, serão considerados créditos da mesma natureza dos créditos trabalhistas. Isso está no caput do 44. Essa parte aqui, né, dos segundos da fila, merece duas observações importantíssimas. Observação 1. O valor dessa preferência trabalhista aí, dos créditos trabalhistas, é limitado em 150 salários mínimos por credor. Marcelo, eu sou um credor trabalhista de uma falência de 200 salários mínimos. Tudo bem, até 150 você está em segundo na fila. O que passar de 150, esses 50 excedentes do exemplo, vira crédito quirografário. É um excedente que cai lá para a 7ª posição da fila. Eu vou falar dos credores quirografários depois, tá bom? Observação 2. Essa parte aí, esses segundos colocados, essa parte da fila de credores deve ser concatenada com o artigo 151, segundo o qual créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 meses anteriores à decretação da falência, até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador, serão pagos tão logo haja disponibilidade em caixa. A lei presume uma urgência, e de fato ela existe, não é? Para Fábio Leal Coelho, a ideia aí é a seguinte: para a proteção dos trabalhadores de menor renda, a lei determina que o administrador judicial proceda à antecipação do devido a título de salários vencidos nos 3 meses anteriores à quebra, desde que limitados a 5 salários mínimos por credor trabalhista. Essa antecipação deve ser feita mesmo que não tenham sido ainda atendidos os credores extraconcursais. Repito, isso está em Fábio Leal Coelho. Terceiros da fila são os créditos que gozam de garantia real, mas apenas até o limite do valor do bem gravado. Isso está lá no inciso 2º do artigo 83 da Lei 11.101 de 2005. Nesse caso, o parágrafo 1º do artigo 83 assevera que será considerado como valor do bem, objeto de garantia real, a importância efetivamente arrecadada com a sua venda, ou, no caso de alienação em bloco, o valor da avaliação do bem individualmente considerado. Então é o seguinte: pagou o credor com garantia real, não foi suficiente? Acontece a mesma coisa lá com os credores trabalhistas. O que exceder, o que passar desse teto, cai para o 7º lugar da fila, é a parte dos credores quirografários. Então a gente viu os primeiros colocados, que são os créditos chamados de extraconcursais. A gente viu o segundo colocado, que são os créditos trabalhistas lato sensu, né, que é por acidente de trabalho e trabalhista estrito sensu. A gente viu os terceiros da fila, que são os créditos com garantia real. E agora a gente vai ver os quartos da fila, que na minha opinião, é o maior vilão dessa história aqui. Os quartos da fila são os créditos tributários. É claro que o Estado vai se preocupar com ele mesmo, não é? Ele já arrebentou com a atividade empresarial, mas é claro que ele vai se colocar num lugar bom. Ele vai deixar os trabalhistas ali na frente só para dar um migué. E não vai arrebentar com a garantia real, porque isso extirparia a atividade econômica, não é? Mas, enfim, os quartos da fila são os créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de constituição, excetuadas as multas tributárias. Isso aí está no inciso 3º do artigo 83 da Lei 11.101 de 2005. Engraçado, né? A lei supostamente protege o credor trabalhista, que é a parte mais fraca aqui, eu não tenho dúvida disso, mas ele fala, não, até 150.
O que passar de 150, meu amigo, você vai lá para baixo, e aí eu vou colocar os interesses do Estado na frente desse seu teto de 150 salários mínimos. É exatamente isso. O final aqui da fila tinha que ser o Estado. Mas vamos que vamos. Com efeito, o parágrafo único do artigo 186 do CTN é bastante preciso ao salientar que na falência o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às importâncias passíveis de restituição nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real no limite do valor do bem gravado. É o inciso 1º que foi incluído pela Lei Complementar número 118 de 2005. Aqui temos, em resumo, dívidas ativas, tributárias ou não, excetuadas as multas. Acabei de ler um trecho de Fábio Ulloa Coelho. Muito bem, vamos adiante. Internamente, dentro dos créditos tributários, a lei fez uma ordem. Então, entre os credores tributários, a ordem é a seguinte. Primeiro, paga a União e as suas autarquias. Segundo, os estados e as suas autarquias. No caso dos estados, o próprio Estado e as suas autarquias conjuntamente e pro rata. E terceiro, os municípios e suas autarquias conjuntamente e pro rata. Então, primeiro, União e autarquias. Segundo, estados e autarquias conjuntamente e pro rata. Terceiro, municípios e autarquias conjuntamente e pro rata. É o que diz Fábio Ulloa Coelho. Quintos da fila. Depois dos credores tributários, portanto, nós temos os credores de créditos que contam com privilégio especial. Como assim, Marcelo? Privilégio especial. Que negócio é esse? A Lei 11.101 de 2005 indica como privilégio especial, letra A, aqueles do artigo 964 do Código Civil, que eu vou ler depois e está no rodapé aí do texto, do caderno. Letra B, os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária na própria lei de falências. E a letra C, aqueles a cujos titulares a lei confira o direito de retenção sobre a coisa dada em garantia. E letra D, aqueles em favor dos microempreendedores individuais e das microempresas e empresas de pequeno porte de que trata aquela Lei Complementar 123 de 2006. Só para salientar, e aqui é importante, não tem jeito, eu tenho que ler lei seca com vocês. Os créditos com privilégio especial do 964 do Código Civil são esses aqui, ó. Olha o que fala o 964 do Código Civil. Tem privilégio especial. 1. Sobre a coisa arrendada e liquidada, o credor de custas e despesas judiciais feitas com arrecadação e liquidação. 2. Sobre a coisa salvada, o credor por despesas de salvamento. 3. Sobre a coisa beneficiada, o credor por benfeitorias necessárias ou úteis. 4. Sobre os prédios... sobre os prédios rústicos ou urbanos, fábricas, oficinas ou quaisquer outras construções, o credor de materiais, dinheiro ou serviço para a sua edificação, reconstrução ou melhoramento. 5. Sobre os frutos agrícolas, o credor por sementes, instrumentos e serviços à cultura ou à colheita. 6. Sobre as alfaias e utensílios de uso doméstico, nos prédios rústicos ou urbanos, o credor de aluguéis, quanto às prestações do ano corrente e do ano anterior. Eu falei, esse foi o 6º, tá, pessoal? 7. Sobre os exemplares da obra existente na massa do editor ou autor dela, ou seus legítimos representantes, pelo crédito fundado contra aquele no contrato da edição. 8. Sobre os produtos da colheita, para a qual houver ocorrido com o seu trabalho, e principalmente a quaisquer outros créditos, ainda que reais, o trabalhador agrícola, quanto à dívida dos seus salários. E 9, sobre os produtos do abate, o credor por animais. Esse rol aí do 964 do Código Civil contém um conjunto de créditos que, pela lei falimentar, terão o assim chamado privilégio especial e estão em 5º colocado na fila de credores da falência, certo? Vamos lá, 6º da fila. São os credores de créditos que contam com privilégio geral. Se os 5º têm privilégio especial, os 6º têm privilégio geral. A Lei 11.101 de 2005 indica como privilégio geral os do artigo 965 do Código Civil, vou ler daqui a pouco com vocês, está no rodapé do texto, os previstos no parágrafo único do artigo 67 da Lei de Falências, isto é, os credores quirografários sujeitos
à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial terão privilégio geral de recebimento em caso de decretação de falência, no limite do valor dos bens ou serviços fornecidos durante o período da recuperação. É uma forma de garantir, né, o sujeito que ajuda na recuperação. E letra C, os que assim forem definidos em outras leis civis e comerciais, salvo a disposição em contrária na própria lei de falências. Então agora a gente vai ler o 965 do Código Civil, tem que ler, não tem jeito, e esses créditos do 965 têm privilégio geral na lei de falências, são os sextos colocados na fila de credores. Vamos lá. Artigo 965 do Código Civil. Goza de privilégio geral, na ordem seguinte, sobre os bens do devedor. 1. O crédito por despesa de seu funeral, feito segundo a condição do morto e o costume do lugar. 2. O crédito por custas judiciais ou por despesas com arrecadação e liquidação da massa. 3. O crédito por despesas com o luto do cônjuge sobrevivo e dos filhos do devedor falecido, se foram moderadas. 4. O credor por despesas com a doença de que faleceu o devedor no semestre anterior à sua morte. 5. O crédito pelos gastos necessários à mantença do devedor falecido e sua família no trimestre anterior ao falecimento. 6. O crédito pelos impostos devidos à fazenda pública no ano corrente e no ano anterior. 7. O credor pelos salários dos empregados do serviço doméstico do devedor nos seus derradeiros 6 meses de vida. E 8, os demais créditos de privilégio geral. Muito bem, isso tudo que eu acabei de ler está no 965 do Código Civil, e esse rol de créditos do 965 do Código Civil está na 6ª colocação na lei de falências, certo? Sétimos da fila são os credores quirografários, sendo, letra A, aqueles não previstos nos demais incisos desse artigo que a gente está estudando agora. Letra B, os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento. E letra C, os saldos dos créditos derivados da legislação do trabalho que excederem o limite de 150 salários mínimos. Muito bem. 8º da fila são aqueles credores de multas contratuais e de penas pecuniárias, por infração das leis penais ou administrativas, inclusive as multas tributárias. E 9º da fila, o crédito mais fraco de todos, são aqueles créditos subordinados, a saber, letra A, os assim previstos em lei ou em contrato, letra B, os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício. Esse crédito aqui é o assim chamado subquirografário, sendo pago somente após a satisfação dos credores, sem qualquer quantia, prevendo a lei duas hipóteses. A, os créditos dos sócios ou administradores sem vínculo empregatício, o artigo 83, inciso 8º, letra B, e B, o crédito por debêntures subordinadas emitidas pela sociedade anônima falida, lei de sociedades anônimas, artigo 58, parágrafo 4º, acabei de ler aqui de novo, Fábio Leo Coelho. 3 observações finais devem ser feitas agora. 1. A lei diz que não são oponíveis à massa os valores decorrentes de direito de sócio ao recebimento de sua parcela do capital social na liquidação da sociedade. É o parágrafo 2º. Observação 2. Cláusulas penais dos contratos unilaterais não serão atendidas se as obrigações nele estipuladas se vencerem em virtude da falência. Parágrafo 3º. E terceira observação, créditos trabalhistas cedidos a terceiros serão considerados quirografários. É o parágrafo 4º. Então agora vamos fazer um resumo disso tudo. Agora resumo mesmo, tá? Sem detalhes. É só para facilitar o raciocínio. Olha a tabela aí no caderno. Tá bem didático. Olha lá, ó. Uma tabelinha. Posição na fila. Quando eu terminar de gravar os vídeos, eu vou colocar o PDF que está no link aqui embaixo, tá, pessoal? Vamos lá. Posição na fila. Primeiro, créditos extraconcursais, que são as despesas fundamentais da administração da falência. Ver artigo 84. Esse é o filé mignon da falência. É o melhor tipo de credor. Segundo, trabalhistas e acidente de trabalho. Trabalhistas e acidente de trabalho. São os segundos. Limite de 150 salários mínimos por credor. Terceiro, credores com garantia real, até o limite do valor do bem gravado. Aí, ó, no caderno dá para ver que eu puxei 2 pernas em vermelho, né? Nos credores trabalhistas,
Eu coloquei assim, ó, passou de 150, vira crédito quirografário. Excedente que cai para a 7ª posição da fila. A mesma coisa eu fiz ali nos credores com garantia real. Ó. Pagou os credores com garantia real, não foi o suficiente? O que faltar cai para o 7º lugar da fila, a parte dos credores quirografários. E aí, ó, vou até rolar junto aqui com vocês. Vai rolando, vai rolando. Tá vendo que tem um tracejado em vermelho? Ó, pum, uma setinha. Entra lá no 7º lugar, tá? Que é o espaço dos credores quirografários. É a 7ª posição da fila. Então vamos lá. Primeiro, créditos extraconcursais. Segundo, trabalhistas e acidente de trabalho. Terceiro, credores com garantia real. Muito bem. Quarto, créditos tributários. São os malvadões, né? Dívidas ativas, não multas. E nessa ordem que eu coloquei ali no quadro do lado, ó. Primeiro, União e autarquias. Segundo, estados e autarquias, conjuntamente e pró-rata. Terceiro, municípios e suas autarquias, conjuntamente e pró-rata. Tá? Quinto, créditos com privilégio especial. Vale lembrar, 964 do Código Civil, os da lei, aqueles cujos titulares a lei confira o direito de retenção sobre a coisa dada em garantia, e os de MEI, ME e EPP, certo? Sexto, créditos com privilégio geral, que são aqueles do 965 do Código Civil, os do 67 da Lei de Falências e os da lei. Sétimo, credores quirografários, que são aqueles não previstos nos demais incisos, os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento, e terceiro, né, letra C, os saldos dos créditos derivados da legislação do trabalho que excederem o limite de 150 salários. Já falei disso e tem uma seta aí já mostrando. Oitava colocação, credores de multas contratuais e de penas pecuniárias, por infração das leis penais ou administrativas, inclusive as multas tributárias. E nono, créditos subordinados, que são, letra A, os assim previstos em lei ou em contrato, e letra B, os créditos dos sócios e dos administrativos sem vínculo empregatício. E aí eu puxei um quadro vermelho ali, né, nos créditos subordinados. Olha o que ele fala. Esse crédito aqui é o subquirografário, sendo pago somente após a satisfação dos credores, sem qualquer garantia, prevendo a lei duas hipóteses. Os créditos dos sócios ou administradores sem vínculo empregatício, Lei de Falências, artigo 83, inciso 8º, letra B, e também o crédito por debêntures subordinadas emitidas pela sociedade anônima falida, Lei de Sociedades Anônimas, artigo 58, parágrafo 4º, é um trecho do Fábio Coelho, certo? Esse foi o 20º encontro, o mais longo mesmo, só perde para o primeiro encontro, e eu volto para a aula que vem, encerro aqui a falência. Pelo menos o bruto da falência a gente já viu, né? 4 horas aí só falando de falência. E no encontro 21 eu começo a falar com vocês sobre recuperação judicial. Até mais, pessoal. Um abraço.